da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu faço parte da atual gestão do sindicato da SURGS e também sou candidata ao Senado pela Unidade Popular do Supersocialismo, a UP. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos começar aqui. Estamos começando aqui a nossa live, pessoal. Para quem está chegando agora, nos entrando, eu me chamo Júnior, sou aqui da nossa comunicação do MLC Nacional. E hoje nós estamos aqui com uma live especial, Trabalhadores da Educação, sobre a luta nacional dos trabalhadores da educação. Vamos pedir aqui para o pessoal ir se apresentando e falando também. Nossos companheiros e companheiras que estão aqui são candidatos também pela Unidade Popular e vão se apresentar aqui um pouquinho melhor. Em seguida, eu vou pedir para que cada um aqui fale um pouquinho mais sobre a luta que vem desenvolvendo, travando no seu estado e apresentando a sua candidatura também. Bom, para quem está entrando agora aqui na nossa live, a gente pede que compartilhe aqui o link do YouTube, passe para os colegas na categoria, para família, e estamos começando por aqui. Podemos seguir aqui com as apresentações. Boa noite, eu sou Francisco Dias, sou do estado do Rio Grande do Norte. Eu sou técnico administrativo também do Instituto Federal e hoje eu estou na direção nacional do Sinasef, na pasta de secretário-geral, e também estou candidato a vice-governador pela Unidade Popular, né, onde a ideia é travarmos uma boa luta eleitoral nesse período. É isso. Olá, boa noite, companheiros e companheiras que nos acompanham. Meu nome é Haroldo Félix, sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sou da Coordenação Nacional do Movimento Luta de Classes. Hoje, estou na diretoria, ocupo a diretoria nacional do ANDES, é o Sindicato Nacional dos Professores das Universidades Públicas. Estou como primeiro vice-presidente da Regional Nordeste 3, que acompanha os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, nessa nossa regional, e faço parte da direção nacional desse sindicato. Estamos aqui como candidato a governador no estado da Bahia, junto com a nossa companheira Marília Regina, que é coordenadora nossa aqui do MLB na Bahia, e é nossa candidata a vice, compondo essa chapa, para enfrentar aí essas oligarquias, né, os coronéis de ontem, os coronéis de hoje, que estão aí governando há mais de 40 anos no nosso estado, e apresentando alternativa, um programa socialista para a população baiana. Bom, vocês me ouvem? Meu áudio está cortando um pouco aqui, na recepção, mas se estiverem me ouvindo, está tranquilo. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Meu nome é Helena Nara, eu sou candidata a deputada federal aqui pelo Partido da Unidade Popular em Minas Gerais. Estou compondo a chapa aí junto com o Senado, né, do Félix, do Fidelis e da Ana Luísa, e junto com a chapa da Indíria Xavier para o governo de Minas Gerais. E nós temos como tarefa, no próximo período, dar voz ao movimento sindical, à pauta dos trabalhadores, à pauta do povo pobre, do povo das periferias, e hoje, em especial, a educação, como uma servidora da educação, que
é diretora da FASUBRA, agora licenciada para poder cumprir essa tarefa de construir a guerra eleitoral. Também fui presidente da Associação dos Servidores do Cefet Minas, que agrega docentes e técnicos administrativos do Cefet, e coordenadora do Movimento Luta de Classe no estado de Minas. Estou aqui para somar também nessa live. Maravilha. Então, vamos começar aqui a gente, né, iniciou aqui pelas nossas apresentações. Agora vamos falar sobre a luta de cada um e cada uma aqui na categoria, os desafios que tem enfrentado, principalmente. Vamos começar aqui a gente, né, iniciou aqui pelas nossas apresentações. Agora vamos falar sobre a luta de cada um e cada uma aqui na categoria, puro. Ouvir a companheira aqui um pouquinho melhor. Bom, e vamos dar seguimento aqui. Certo. Bom, nós estamos vendo, né, os TAIs, né, os técnicos administrativos em educação, de uma greve bem longa, né? Nós tivemos um início em 2024, em que assinamos, né, um acordo com o governo federal, que foi descumprido. Tentamos um período de negociação longo, ao longo de 2025, que não fomos nem recebidos para discussão. Oi? Vocês estão me ouvindo? E tivemos que retomar ou fazer uma nova greve, né, neste ano agora, de 2026, e foi uma greve longa, de 100 dias, em que, novamente, o governo federal nos tratou com completa indiferença e desrespeito à nossa categoria, né, não nos recebendo, nos ignorando, né. E fizemos atos radicalizados, né, para que fôssemos vistos, né, e depois de muito tempo, né, conseguimos ter algumas audiências, né, até num desses atos radicalizados aqui no Rio Grande do Sul, em Viamão, no Instituto Federal, em que o ministro da Educação, substituto, nos recebeu pela primeira vez, né? E a partir dali conseguimos ter algumas conversas, né? E mesmo assim tivemos uma pauta extremamente rebaixada, né? Dos 18 pontos da nossa pauta, apenas 3 pontos foram atendidos, entre eles um aumento salarial reduzido, parcelado, né? O ERSC, que não foi estendido para quem está em estágio probatório. Os aposentados também não vão receber, né? Os aposentados são os mais precarizados, que não recebem, tem, além de déficit nos seus salários, né, nas suas aposentadorias, são que menos são atendidos, né? E o RSC não... deixa eu fazer um parênteses. O RSC é o reconhecimento de saberes e conhecimentos, né? Eles não foram atendidos, e os que possuem doutorado também não serão atendidos no RSC. Então, o governo atendeu o mínimo possível, e algumas das nossas pautas ficou para grupos de trabalho, para os GTs, que foi um empurrar com a barriga, né, para, num futuro, quem sabe, o governo atender. Sendo que esses GTs já tinham começado, né, em 2004, né, em 2024, desculpa, e foi uma forma deles empurrarem, e nós tivemos que retornar ao trabalho, finalizar essa greve, com uma ameaça do governo que ou as mais de 50 universidades e institutos federais que estavam paralisados
retornassem, ou nem mesmo o pouco que nós tínhamos, que eles teriam concedido, né, nesse acordo de greve, ninguém receberia, né? Então, foi assim que o governo da social-democracia negociou conosco, né? E, lamentavelmente, o que a gente vê, né, através do arcabouço fiscal e dos inúmeros cortes de verbas que nós temos sofrido, né, na precarização das universidades e dos institutos federais, com total descaso do governo, tanto para a área de educação quanto para a área de saúde, todas as áreas que são essenciais para a população, a gente vê o descaso do nosso governo, né? Então, isso é a nossa luta para que a população pare de sofrer e o governo assuma suas responsabilidades, né? Porque o que é dinheiro público é para ser aplicado para o bem da população, né? E não para estar socorrendo empresas, para estar socorrendo bancos, né? Que é o que a gente vê acontecer, né? A gente tem também a preocupação da reforma administrativa, que apesar dela não ter sido votada, aprovada, que possivelmente ocorra após as eleições, a gente vê que ela está sendo passada fatiadamente, né, aos poucos, e para causar menos choque, menos protestos, né? Mas a gente vê que aos poucos ela está sendo aprovada a conta-gotas. E a gente está fazendo as mobilizações, né, nas ruas, a gente está tentando mobilizar a nossa categoria para fazer frente a esses ataques, que são mais ataques ainda que a gente está sofrendo. E a gente não consegue fazer com que o governo, o dito governo, né, um governo de um sindicalista, né, que não se importa com a classe trabalhadora, que não se importa com a população e mesmo assim faz frente aos ataques, né. Aqui no Rio Grande do Sul, para além dos ataques ao ensino público federal, nós também tivemos, com o governo estadual, um ataque de uma tentativa de privatização de 98 escolas estaduais, que seriam levadas para privatização, para um leilão em São Paulo, né? E nós tivemos que fazer uma mobilização muito grande, o MLC daqui também participou dessa movimentação, né, junto com os estudantes, para barrar esse leilão. Nós conseguimos fazer que ele não ocorresse, mas que temos ainda que manter essa vigilância constante, porque a gente sabe que é somente com a mobilização popular, né, que é somente com as greves, que é somente com o povo na rua, pressionando os gestores, né, porque, afinal de contas, é para isso que os gestores servem, que é para gerir o que é a obrigação deles, gerir a favor da população, e, né, não é privatizando, não é entregando tudo, né, na mão do que é público, porque assim é muito fácil gerir, né? Então, essa é as nossas lutas constantes, né? É evitar essas privatizações, é derrubar esses cortes públicos nos orçamentos, né? É mobilizar os nossos colegas, né, que se venham para o MLC se reunir para que a gente faça frente a esses ataques constantes, porque a intenção a gente sabe, é privatizar o ensino público, e isso não só nas instâncias do município e do estado, mas também a nível federal. Tá? Eu acho que, em síntese, seria isso. Tem uma excelente avaliação da nossa companheira Tânia aqui. Só pedindo desculpas ao público que está nos acompanhando, né? A gente também tem a apresentação do nosso companheiro Dias aqui, do Rio Grande do Norte, e gostaria que o companheiro se apresentasse e falasse um pouquinho mais da luta na categoria, dos desafios que tem enfrentado e de como
quais são as propostas da candidatura, principalmente para o governo, para resolver isso, para poder lutar pela melhoria da educação no Estado e de maneira nacional também. Aí, se o companheiro quiser se apresentar, falar aqui conosco. Certo. Eu vi a solicitação do André no chat, né? É isso, camarada. Eu sou Francisco Dias, sou do estado do Rio Grande do Norte, sou servidor do Instituto Federal e hoje eu estou ocupando a parte da Secretaria-Geral do SINASEP, que é o Sindicato Nacional dos Institutos. Também faço parte da coordenação estadual do Movimento Lutar de Classe e da Nacional. E também sou militante, né, pela Unidade Popular, estou candidato como vice-governo com a companheira Arinalda, né, que é uma companheira do movimento de luta nos bairros, né? A companheira está como governadora e eu estou como vice. Então, é isso, camarada. Bom, eu acho que a explanação que a Tânia colocou é bem importante, né? E, assim, isso tem sido uma constante. A luta que os servidores têm enfrentado é uma constante. A gente já teve uma luta aqui, basicamente no Estado, que foi para a gente conseguir garantir as 30 horas para os técnicos administrativos, que aqui no Estado ainda não tem, e devido às questões judiciais, ficou sendo atendido para alguns e outros não, né? Depois, a gente teve que enfrentar aqui também houve uma eleição aqui para reitor, e no governo do inominável, né, como os camaradas dizem, foi feita uma intervenção. O reitor foi eleito, mas a indicação saiu de uma pessoa que nem estava no pleito eleitoral. E isso foi mais uma luta que a gente fez, construiu greve, ajudou nesse processo até que conseguiu garantir com que valesse a eleição que a comunidade escolar tinha decidido quem seria a pessoa a dirigir o Instituto Federal, né? Posteriormente, a gente teve um grande, assim, todos acompanharam que aquele processo, mas foram 6 anos de muita dificuldade para todos os servidores na esfera federal, que a gente não conseguia diálogo com o governo, muito pelo contrário, foram 6 anos de muita dificuldade, né? E como a companheira falou, a gente conseguiu, através da luta, não veio de graça, né? Garantir uns ganhos mínimos, apesar da gente estar muito defasado, muito aquém da nossa necessidade, de atender a nossa necessidade, mas através da luta, da unidade entre universidades, institutos federais e outros servidores, né, da rede federal, a gente conseguiu forçar o governo a nos receber e atender algumas pautas de forma a melhorar um pouco, né? E o que a gente tira de lição é que a luta vale a pena, né? Que a luta vale muito a pena. E assim, e agora nesse período a gente está, né, nesse processo de guerra eleitoral, tendo em vista que nós somos um partido que não temos direito a nada, somos um partido que não temos acesso à TV, não temos um fundo partidário eleitoral robusto, né? Fundo partidário a gente tem, quanto tem dois partidos que praticamente levam 50% de todo o orçamento do fundo partidário. Então, isso coloca a gente numa guerra desigual. E é por isso que a gente tem encarado isso como uma guerra. E é por isso que a gente tem ido para as ruas, tem apresentado o programa da Unidade Popular, que é um programa que, como o Júnior colocou, ele propõe que haja uma garantia de orçamento para que haja um funcionamento da educação. A gente vê também uma necessidade muito grande, que é o que tem sido hoje pautado pela sociedade, né, que é essa redução da jornada da escala 6x1, e que está travada no Congresso. Os senadores sequer têm pautado, e isso está lá, o processo está parado, e a gente não consegue avançar. Então, por conta disso que a gente precisa estarmos mais fortalecidos, apresentando as candidaturas e contando com o apoio daqueles que estão aí nos ouvindo e que concordam com o nosso programa, que acham que é importante que a gente tenha
uma ação direta e que a população esteja no centro das decisões. Eu acho que isso é importante. O programa que a gente propõe é que a população esteja no centro das decisões e que seja especificamente para atender as necessidades da população e não de empreiteiras. Como hoje o governo tem uma renúncia fiscal gigantesca, é um número absurdo, chega quase a 700 bilhões de isenção que ele dá, além do que dá para a dívida pública, que é mais de 1 trilhão para banqueiro, para bancar banqueiro. Então, a gente quer que esse recurso sirva para beneficiar a população. E por isso a gente está nessa luta aí, nessa guerra eleitoral, apresentando um programa para toda a sociedade e pedindo o apoio, para que a gente consiga, de fato, levar a cabo essas propostas que a Unidade Popular tem apresentado. É isso aí, camaradas. Vamos lá e sigamos em frente firme. Contamos com o apoio daqueles todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. É importantíssimo os camaradas fazerem essa divulgação aí do programa da Unidade Popular e dessa trincheira que hoje nós estamos enfrentando, nessa trincheira que estamos aqui para ganhar essa guerra. É isso. Muito bom, muito bom. E aí seguimos aqui com as nossas apresentações e também com o nosso debate aqui, com a apresentação das nossas lutas aqui. Chamar o companheiro Haroldo aqui para falar um pouquinho melhor da realidade no seu estado, se apresentar novamente. Tem mais gente que entrou agora na live, Então, se quiser se apresentar novamente, também é importante para o pessoal ir acompanhando aqui, tá bom? Ok, boa noite, companheiras, companheiros. Meu nome é Haroldo Félix, sou professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou da diretoria nacional do ANDES, que é o Sindicato Nacional das Universidades, representa as universidades públicas em nosso país, e compõe também a diretoria, a coordenação nacional do nosso movimento Luta de Classes. Então, estou aqui nessa live para que a gente possa desenvolver um pouco esse tema, das nossas lutas, da educação, e estou como candidato a governador no estado da Bahia, junto com a nossa companheira Marília Regina, que é do movimento Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, compondo a nossa chapa aqui no estado. Bom, primeiro eu queria iniciar parabenizando aí os estudantes em luta, pelo seu dia de ontem. Na verdade, o dia de luta dos estudantes, da educação, dos trabalhadores da educação, são todos os dias. Mas ontem foi o Dia Nacional dos Estudantes. Então, parabenizar os companheiros aguerridos, as companheiras aguerridas que estavam aí fazendo lutas, manifestação nas capitais, nas cidades, em todos os estados do nosso país. Pude observar aí no Instagram várias publicações. Aqui no nosso estado fizemos luta, em todos os estados fizemos bastante luta, porque essa pauta da educação, ela é uma pauta extremamente importante para todos nós. Quero fazer essa saudação também especial, porque eu começo a minha militância no movimento estudantil, Então, começo a minha militância na década de 2000, em 2002, mais especificamente, dentro do movimento estudantil na UFCG, em Campina Grande, na Paraíba. Fui presidente do DCE da UFCG. Naquele momento, desde o início, militando pela União da Juventude e Rebelião, a juventude muito importante na minha formação, que eu gostaria aqui de parabenizar pelos quadros que formou, que vem formando, para que a gente possa, de fato, caminhar para uma sociedade sem exploração. E a nossa juventude, ela faz esse trabalho muito bem feito e tem crescido, assim como o nosso partido, a Unidade Popular. O partido que mais cresceu nesse último período, é o partido que quintuplicou das últimas eleições, há 4 anos atrás, para cá. Então, é uma crescente que nós observamos, e as oposições ao nosso partido, principalmente a direita, a extrema-direita, e até mesmo a social-democracia tem observado e tem se espantado, E nós vamos mostrar que nessa guerra eleitoral
o Brasil e todos os nossos estados têm opção de mudança, opção para mudar essa realidade. Porque, observem, aqui na Bahia, né, nós temos uma realidade muito complicada, né? Aqui no nosso estado, nós temos o maior número absoluto de analfabetos no Brasil. Então, pessoas acima de 15 anos que não estão alfabetizadas, passa de 1,14 milhões de habitantes no nosso estado. Isso representa quase 10% da população. Então, é um número absurdo. E nós precisamos travar essa guerra contra o analfabetismo, né? Porque não dá para a gente ter um país desenvolvido, um país soberano, um país que, de fato, almeje, né, distribuir e socializar as nossas riquezas, produzir mais para benefício da população, se a gente não observar essa situação da educação, do analfabetismo. E o nosso programa da Unidade Popular é um programa que faz esse combate radical ao analfabetismo, e aqui no nosso estado é uma bandeira muito importante que a gente precisa perseguir. Nós temos aí um programa que aponta para a socialização das riquezas, né? Ou seja, tudo que os nossos trabalhadores, que nós trabalhadores produzimos em nosso país, precisa voltar em benefício para nós, né? Para todos nós. E caminhando para a socialização, isso, na verdade, isso só é possível com a socialização dos meios de produção. Então, por isso que a Unidade Popular ela se diferencia de todos esses outros partidos, porque nenhum partido apresenta esse programa socialista. Então, nós precisamos caminhar para isso. E com isso, no momento que a gente consegue resolver esse problema, a gente vai ter uma sociedade sem analfabetismo, sem população de rua, que inclusive aumentou nesse último período em nosso país, pessoas em condições de rua, sem pessoas sem moradia digna, né? Porque aqui no nosso estado é um outro grave problema, são mais de 500 mil o déficit habitacional, e no nosso país isso ultrapassa 8 milhões, sem pessoas passando fome, né? Hoje é uma realidade, infelizmente, segurança alimentar, fome no nosso país, aqui no nosso estado, em todos os estados. Então, são situações como essa que nós precisamos apresentar um programa socialista, porque só no socialismo é que nós vamos conseguir resolver esses problemas. E aqui, nós, na Unidade Popular, no estado da Bahia, estamos apresentando um programa para avançar e resolver os nossos problemas aqui nessa área tão importante como a educação. Os companheiros que me antecederam falaram da greve 2024, que foi uma greve gigantesca, que foi conjunta, né? Tanto o Andes, como o Sinasef, como a Fazubra fizeram a greve conjunta. Nós saímos daquela greve com conquistas importantes, no papel, a maioria delas, que até hoje, grande parte não foi cumprida. Então, nós estamos trabalhando para resolver e avançar na luta para a resolução desses problemas, né? Os técnicos administrativos das universidades federais, como a companheira Tânia bem falou, fizeram uma nova greve. E, mais uma vez, desrespeitado. Então, isso é uma luta que nós precisamos continuar travando nas nossas universidades públicas. Que também aqui na Bahia, nós fizemos uma luta, agora no último dia 29 de julho, no Centro Administrativo da Bahia, na frente da Secretaria de Educação, porque nessa data, 29 de julho, completou, assim como no governo federal não houve negociação, eles não cumpriram com o acordo de greve, eles não cumpriram, como foi bem dito pela companheira Tânia, aqui na Bahia também aconteceu o mesmo. E é um governo também do PT, é um governo da social-democracia. E o governador é o professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, aqui na Bahia, no dia 29 de julho, nós fizemos um ato denunciando que completava naquele dia um ano que o governo da Bahia não negociava com os professores das universidades estaduais, com os técnicos administrativos das universidades estaduais e com os estudantes das universidades estaduais. Um ano, sem diálogo. Não dá para você avançar com a educação de qualidade no momento que o governo fecha as portas. Então, nós tivemos também nesse ato conjunto de todas as universidades estaduais, professores, técnicos, estudantes presentes,
e fizemos essa denúncia e essa cobrança, né? O que é que aqui os estudantes, os professores estão pedindo, né? Estão pedindo o mínimo para as universidades funcionarem, que é o mesmo que nós estamos pedindo nacionalmente para o governo federal, orçamento. Aqui a exigência dos professores das universidades estaduais é que tenha 7% da receita líquida de impostos para as universidades estaduais do nosso estado. E os estudantes pedem 1% dessa receita líquida de impostos para a permanência estudantil, porque a evasão só aumenta, né? Ou seja, a universidade não tem infraestrutura. Eu falei que eu iniciei meu trabalho, minha militância no movimento estudantil. Em 2004, nós fizemos uma greve estudantil, lá na minha universidade. Uma greve estudantil por condições, infraestrutura nos laboratórios, livros na biblioteca, ampliação do restaurante universitário, ou seja, essa luta é antiga. Essa luta não é de hoje, ou seja, entra governo, sai governo, e os problemas parecem que permanecem os mesmos. E nós, da Unidade Popular, do Movimento Luta de Classe, precisamos apontar a saída para isso. Então, garantir essas receitas, o orçamento para as universidades funcionarem é fundamental. Além disso, nós estamos numa situação aqui no Estado precária também. Falei do analfabetismo, o maior do Brasil. Falei agora um pouco das universidades, mas o ensino fundamental e médio também não está nada bom. O IDEB, agora que saiu recentemente, mostra que a Bahia tem os piores índices do Brasil. Nós não temos professores nas escolas. Os professores, quando existe uma contratação, são professores temporários, que aqui nós chamamos REDA, sem os direitos garantidos, ou seja, uma carga horária exaustiva. Falta professor, os estudantes não têm aula todos os dias da semana, porque não tem professor para todas as matérias. Ou seja, são essas lutas que nós estamos travando. E na educação básica, nós fizemos uma luta muito importante na semana passada. Os companheiros, professores, estudantes e técnicos também da educação, os profissionais da educação, mas em especial os professores que estão em luta hoje, inclusive em Feira de Santana, aqui na Bahia, fizeram uma paralisação, mais uma paralisação, os professores do município. E nós estamos nessas lutas. E na semana passada fizemos uma luta lá importante que foi, denunciamos e fizemos o ato na frente da escola, da professora, diretora da escola, que foi exonerada do cargo de diretora pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Foi exonerada do cargo porque participou de uma paralisação, porque foi para a rua reivindicar melhores condições na educação do município. E nós tivemos junto com essa professora, fazendo essa denúncia, prestando solidariedade e dizendo que nós precisamos ter mais democracia. Ter democracia. A secretaria, os membros da Secretaria de Educação do município estavam dentro das escolas, pressionando os professores, para que os professores não fossem para as ruas se manifestar. Esse nível de perseguição, de coação, que também nós encontramos na educação. Então, não é só a falta de orçamento, que é o principal, falta de professor, mas também encontramos uma situação de perseguição. Nessa escola que a diretora foi exonerada do cargo de diretora, a Secretaria de Educação estava lá dentro, dizendo para os professores que no dia do ato, que quem saísse para participar do ato na frente da escola receberia falta. Essa situação que nós vivemos com a educação do nosso país, aqui no estado da Bahia, não é muito diferente. Então, queria deixar aqui para vocês essas lutas nossas, e vamos para cima, companheiros e companheiras, porque com essa luta que nós estamos fazendo, desenvolvendo em todo o Brasil, nós sairemos com conquistas importantes nessa guerra eleitoral, avançando na construção do nosso movimento luta de classes e no nosso partido, na Unidade Popular pelo Socialismo. Estamos aí disponível aí para perguntas e questionamentos. Forte abraço. Muito bom, companheiro. Excelente aqui a contribuição, camarada. Vamos continuando aqui na nossa live. Nosso chat tem várias questões aqui já, várias colocações aqui dos trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo.
Nós vamos passar aqui para a nossa companheira Helena Nara agora, vai dar uma palavrinha aqui, se apresentar novamente para o pessoal também conhecer e falar aqui das questões que nós estamos tratando. Beleza, pessoal? Seguimos aqui. Helena, está com a palavra agora. Ok, muito obrigado, companheiros e companheiras, pelo convite. Meu nome é Helena Nara, mais uma vez, né? Sou candidata pela Unidade Popular pelo Socialismo ao cargo de deputada federal aqui por Minas Gerais e coordenadora do Movimento Luta de Classes. Fiz parte da Federação dos Técnicos Administrativos, a FASUBRA, da qual eu me licenciei para poder cumprir essa tarefa, né, da guerra eleitoral. Também fui presidente dos servidores do Cefet Minas, que é onde eu sou lotada hoje. E, enfim, fiquei pensando em várias questões que podiam ser colocadas para debate aqui no tema que foi proposto pelos companheiros, que é dos trabalhadores da educação, né? E primeiro a gente pensar o que é educação para o nosso país, né? Nós vivemos por algumas décadas, né? O lema de que o Brasil seria uma pátria educadora, né? E nós temos condição de dizer isso devido ao histórico que nós temos de luta pela educação pública gratuita e de qualidade, e porque o patrono da pedagogia, né, da educação, Paulo Freire, é um brasileiro. Então, de fato, nós precisamos abraçar, vestir essa camisa, mas nós precisamos nos questionar em que momento que a educação deixa de ser prioridade dos nossos governantes, né? Porque, e aí foi colocado aqui pelos companheiros que me antecederam, mas nós temos vários elementos que demonstram que o Brasil, de fato, não tem cumprido esse papel de pátria educadora que diz ser, né? Mesmo num momento do progressismo no Brasil e de uma crescente valorização dessa pauta, né? Mas, no concreto, nós ainda enfrentamos várias dificuldades. E isso tem a ver, e o companheiro Haroldo colocou disso aqui, do desenvolvimento do Brasil como um país independente, como um país que desenvolve tecnologia, ciência, e por isso que na nossa plataforma a gente diz que nós precisamos demandar pelo menos 10% do PIB para a educação e 3% para ciência e tecnologia, para a gente crescer esses investimentos e ser um país que não seja de economia dependente, né? E esse argumento da economia dependente, ele vem muito de uma falácia assim, dos economistas liberais, que é a chamada vantagem comparativa, né? Que diz que em alguns países, por uma condição inata dos habitantes daquele país, tem mais condições de produzir, por exemplo, tecnologia de ponta, como chips, celulares, enfim, vacinas e outras coisas, e outros povos não teriam essa aptidão. Então, é um argumento liberal dos capitalistas para poder colocar o Brasil como aquele país que não pode desenvolver educação, não pode investir em educação. Então, nós precisamos confrontar isso, e a Unidade Popular pelo Socialismo, ela faz essa luta ideológica muito profunda, de dizer que esse não é o nosso lugar de subserviência, que nós precisamos investir em educação. E o movimento Luta de Classes tem uma pauta muito importante, que é a redução da jornada de trabalho. Para quê? Para que essa juventude que hoje não tem perspectiva consiga, inclusive, além de ter acesso a lazer e cultura, consiga se capacitar melhor para assumir os postos de uma nação avançada e socialista, né? Que consiga dividir essas riquezas que vão ser produzidas para todo o conjunto da população, né? Então, isso é uma questão que eu gostaria de introduzir. E aí, vamos lá, né? Como que é tratada a educação no Brasil hoje? E aí, o companheiro falou da perseguição aos companheiros grevistas na Bahia, e a gente vê que o cenário ele não é muito diferente em vários níveis da educaância no Brasil, né? Sou colega da companheira Tânia, também técnica administrativa e educação no âmbito federal, e nós vimos como essa categoria foi tratada durante a greve, né? Com descaso, de fato, do poder público, do governo federal, que
priorizou a manutenção do arcabouço fiscal, ou seja, o pagamento de bônus para o agronegócio e para o pagamento da dívida pública, e deixou os servidores a ver navios com relação ao acordo de greve que nós tínhamos arrancado do governo em 2024. E aí, falando um pouco disso, das contradições, né, que a gente vê nesse Estado que deveria priorizar a educação. A nossa categoria técnico-administrativa em educação, ela é dividida em níveis de classificação. E isso foi como a carreira se desenvolveu, e a greve dos servidores da educação, ela vem para tentar, valorizar a nossa carreira, que vinha de anos sem reajuste salarial, inclusive do governo Bolsonaro, que não deu um centavo para a nossa categoria, e 2, de corrigir desigualdades históricas, porque, lembremos, né, o Paulo Freire, como esse patrono da educação, da pedagogia, nos ensina que nós precisamos incentivar a educação e que qualquer ser humano, desde que incentivado, desde que, de fato, tenha a oportunidade de, uma forma horizontal, aprender, ele pode se capacitar e ensinar outros, né? Então, algumas desigualdades históricas dentro da nossa carreira viriam a ser corrigidas com esse reconhecimento de saberes e competências, que é uma pauta nossa histórica, mas que nós tivemos que brigar por 2 greves para poder acontecer, né? E ainda assim, o entendimento hoje, né, do governo federal, mas também da justiça, é um entendimento muito conservador no que diz respeito aos direitos dos servidores. Então, nós não temos hoje o Instituto da Promoção Funcional na nossa categoria, que é um instituto que ajudaria os níveis de classificação mais baixos da nossa carreira de conseguirem alçar melhores salários, melhores remunerações. Então, isso é uma luta nossa. Nós também precisamos pensar na recomposição dos orçamentos, porque sem universidade não tem servidores, né? E isso é uma das questões que nós precisamos enfrentar, que são importantes. Então, os servidores saíram dessa greve conseguindo arrancar que esse RSC viesse a ser legislado, e fruto de muita luta de uma categoria muito aguerrida aqui do norte ao sul do país, se mobilizou, sensibilizou a população e conseguiu arrancar essas vitórias, mas tem muitas outras para arrancar, né? E aí, quando a gente vai falar do Estado de Minas Gerais, nós também vemos uma situação de desvalorização da educação. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma professora do Estado que me mandou sobre o piso salarial. E, gente, é absurdo o que acontece em Minas Gerais hoje. A lei do piso dos professores do magistério tem mais de 15 anos. E há mais de 15 anos, o Estado de Minas Gerais descumpre a lei. O Estado de Minas Gerais está irregular, ilegal, há mais de 15 anos. Entra governante, sai governante e ninguém resolve essa fatura. E aí tem vários argumentos, né? O Estado entra com uma lei, com uma ADI para poder questionar o piso, para dizer que os trabalhadores da educação não têm direito ao piso, é derrotado na justiça, a justiça reconhece que os servidores têm direito a um piso, sim, e o Estado simplesmente se nega a pagar. Se nega. E vejam só, fazendo um recorte aqui, a Dilma foi impeachmentada por ter tentado garantir o cumprimento de programas de benefício social e incorreu na lei de responsabilidade fiscal. Como que os governantes de Minas Gerais não sofreram punição, condenação por não pagar o piso dos professores? Isso é um absurdo. Então, nós vivemos isso hoje em Minas Gerais, o não pagamento do piso e um discurso, uma falácia de que o Estado de Minas está falido, que não é verdade, porque o Estado de Minas Gerais, na verdade, ele
executa também a nível estadual a mesma política de contenção fiscal que joga o peso da crise sobre os ombros dos trabalhadores, mas é um Estado que deixa, por força de lei, que deve ser revogada, de recolher impostos sobre a mineração hoje no nosso país, no nosso Estado. Então, hoje, o que acontece é que as mineradoras vêm, extraem a riqueza, não pagam nada para o Estado, deixam destruição ambiental, deixam destruição de equipamentos sociais, de cidades, pessoas desalojadas, e não existe nenhuma contrapartida para essas pessoas e para essa população em geral. Então, isso é um fato. E aí o Estado pega e faz o quê? Que ele acha que tem um mandato do povo para fazer isso, mas não tem. Nem a Assembleia Legislativa de Minas e nem o governo de Minas tem mandato para vender o patrimônio dos mineiros, porque é o que tentaram fazer, inclusive com várias escolas, e nós tivemos uma derrota importante para o governo de Minas recentemente, que foi da Universidade Estadual de Minas Gerais, que com garra, com luta, com greve, com protesto, conseguiu o recuo do governo com relação à venda da universidade na lista do Propag. Então, isso é uma luta importante que nós precisamos continuar fazendo e denunciar que não adianta vender museu, parque, enfim, escolas nessa lista, porque nós, com luta e com garra, nós vamos fazer recuar. Né? O Memorial de Direitos Humanos aqui em Belo Horizonte era um que estava na lista e a população conseguiu fazer o governo recuar também com relação a essa venda. Enfim. E aí, se a gente for para o âmbito dos municípios também, nós vemos essa mesma tentativa de criminalizar, né, os movimentos sociais, de criminalizar os sindicatos que lutam pela educação. Né? Então, nós recebemos uma denúncia recentemente dos professores do município de Belo Horizonte, que conseguiram também, com greve, arrancar um reajuste. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o reajuste da educação, né? Mas conseguiram arrancar um reajuste um pouco melhor do que aquilo que a prefeitura estava oferecendo em Belo Horizonte. E hoje, o que a prefeitura faz, a Secretaria de Educação do município faz, é tentar obrigar os servidores que fizeram greve a pagar essas horas por um valor menor do que o salário que eles recebem por hora-aula. É um absurdo. Se os professores justamente entraram de greve para questionar aquilo que não estava sendo respeitado, que era o salário do servidor, a valorização do servidor, agora que arrancou essa importante vitória, mas ainda muito aquém daquilo que o servidor da educação merece no município de Belo Horizonte, ele ainda pega e transforma esse acordo como uma forma de obrigar e perseguir e discriminar, na verdade, os servidores que fazem greve, que fazem luta, obrigando esses servidores a receberem um salário por hora-aula menor do que aquilo que eles estavam brigando para que não fosse tão baixo. Né? Então, é um absurdo. E aí, para concluir, nós precisamos entender que o Brasil está vivendo nesse último período o processo de reprimarização da economia. Né? Quer dizer, a gente está retornando a ter uma economia colonial dependente de minério, dependente de exportação de insumos naturais, grãos, né? E nós precisamos da educação para poder mudar esse quadro, mudar esse cenário. Então, a nossa candidatura, ela está se colocando como porta-voz dessas lutas da educação, como porta-voz dos professores, dos ASBs, dos técnicos administrativos em educação federal, como porta-voz desses trabalhadores terceirizados que estão sendo aviltados também em seus direitos, dos pesquisadores bolsistas, que na verdade hoje são bolsistas, e nós estamos chegando em setembro aí, né? Setembro amarelo, se diz muito sobre saúde mental, e que estão adoecidos mentalmente, porque não tem estabilidade, não tem garantia, não recolhe FGTS, não recolhe aposentadoria. Então, assim, são trabalhadores que
hoje não são reconhecidos como trabalhadores, são reconhecidos como pesquisadores e recebem bolsas ínfimas. Então, nós estamos dizendo também que nós precisamos corrigir em 100% essas bolsas. E, para finalizar mesmo, uma pauta que nós não podemos nunca abandonar, tudo no Brasil reajusta com a inflação automaticamente. Preço de aluguel reajusta, cesta reajusta, as mensalidades das escolas reajustam com a inflação. Por que o servidor não tem direito à sua database? Isso é uma luta histórica. Nós temos que fazer cumprir a Constituição. Nós não estamos pedindo nada demais. Cumpra-se a Constituição. Judiciário, STF, né, que é o guardião da Constituição, faça com que o poder público cumpra o que está na lei. Nem isso está sendo cumprido. E os estados e municípios também precisam ter um piso digno para esses trabalhadores e trabalhadoras que constroem essa luta. Muito obrigada. Muito bem, companheira. Vamos continuar aqui a nossa live hoje. E agora nós vamos aqui para algumas perguntas que os espectadores aqui da live fizeram, né? Eu vou dar uma lida aqui nelas e aí se sintam à vontade aqui para poder responder, companheiros aqui, candidatos, militantes do MLC. A nossa primeira pergunta, vou colocar aqui na tela, é da Jane Marangon. Os candidatos percebem a ascensão contínua da UP, uma vez que o valor e a força justamente têm sido evidenciado pelo aumento dos ataques pela direita e a extrema-direita? E a pergunta dela aqui. Quem gostaria aqui de responder? Aí a gente pode fazer um comentário aqui, complementar, mas a questão é exatamente essa, né? Os candidatos percebem a ascensão contínua da UP, uma vez que o valor e a força justamente têm sido evidenciado pelo aumento dos ataques pela direita e a extrema-direita. Ela está falando aqui, né? Eu posso fazer um comentário, depois se os camaradas quiserem complementar. Nas nossas postagens da UP, a gente tem percebido muitos ataques diretos, principalmente as nossas no Rio Grande do Sul. A maioria das nossas candidaturas são de mulheres. E os ataques são bastante violentos, são bastante misóginos contra as nossas candidaturas. E são depreciativos e são da extrema-direita. E esses ataques a gente observa que são para simplesmente desmerecer. Eles não têm ataques de conteúdo, né? São ataques única e exclusivamente de desmerecimento e de ódio, tá? Então, aqueles ataques que a gente está normalizado de ser extrema-direita, né? Eles não têm conteúdo. E eu acredito que a resposta é sim, porque eles são realmente bastante direcionados a nossas candidaturas da Unidade Popular pelo Socialismo. Tá? São aqueles comentários de ninguém vai votar em vocês, nem mesmo a família de vocês vota em vocês, para desmerecer as candidaturas a nível pessoal, a nível de pessoas propriamente dita. Então, eu acredito que sim. Tá? E são ataques pejorativos, tá? Ataques pessoais. Então, eu acredito que a resposta é sim, e é para... eu acredito que seja para puro a nível de desmerecimento e de ódio voltado para nossas candidaturas. Eu acredito que a resposta é sim. Eu não sei se os nossos companheiros gostariam de complementar. Sim. Companheiro Haroldo, tem visto isso na sua campanha também, esses ataques reiterados, esse tipo de coisa, ou não tem passado por isso? Com certeza, esses ataques, eles são constantes, né? E nós precisamos ter muita firmeza, como a companheira Tânia colocou aqui, de dizer que, de fato, esses ataques, eles, na verdade, eles aparecem
porque o nosso partido ele cresce, o nosso partido ele apresenta um programa que, de fato, aponta, não só aponta os problemas, mas mostra que temos solução para todos esses problemas. E a extrema-direita, ela não quer, ela não aceita. Pelo contrário, ela quer que o povo continue vivendo, que nós, trabalhadores, continuemos vivendo sob essa exploração. Então, no momento que a gente diz que a solução é a luta, que a solução é a organização nossa, dos trabalhadores, para a tomada do poder, eles têm medo disso. E aí vem para esses ataques pejorativos, diminuindo, colocando questões de ordem, como a companheira Tânia bem falou, de ordem mais pessoal, para tentar nos desestabilizar, mas aí é que nós ganhamos mais força e vamos mais para cima e apresentamos mais ainda nossas propostas. É isso. Beleza. Companheiro Dias, gostaria de complementar aqui, fazer um comentário sobre? Sim, gostaria. Assim, isso eu acho que é um fato, né? Assim, perceptível, quando a gente vê os absurdos que eles falam. Isso deixa claro que a gente está incomodando, né? Quando ninguém incomoda, assim, então ninguém liga. Quando é só, não tem que olhar. Quando vê que a gente, de fato, está apresentando de forma consequente e está levando esperança para as pessoas, isso incomoda e isso é fato, né? E mais importante do que isso, que é importantíssimo, é que a gente, quando está na rua com as banquinhas, fazendo a campanha de filiação, apresentando o programa, nós somos muito bem aceitos, né? Aí o partido tem crescido em suas filiações. Nós somos muito bem aceitos quando a gente propõe uma campanha que é um desafio, é o oposto do que se pratica, uma campanha de financiarização, de financiamento da campanha com as próprias pessoas, que hoje é o contrário, né? As empresas financiam, os ricos financiam seus partidos, mas a gente somos financiados pelo povo trabalhador. E isso mostra o quanto eles ficam desesperados, porque eles notam isso, eles não têm nada a apresentar. Assim, quando não, mesmo a gente sem tempo de TV, sem ter recurso para estar nas ruas, a gente cresce. Você imagina se a gente derrubasse essa cláusula de barreira, e é disso que eles têm medo, e é por isso que eles atacam, e é por isso também que o povo nos abraça, que o povo nos acolhe e fortalece cada dia mais a unidade popular. Então, assim, não tem dúvida. E só para concluir, hoje aqui, a nossa chapa pontuou na pesquisa, que é outra coisa que incomoda, né? Aqui do estado do Rio Grande do Norte, a gente tem uma campanha do Tostão contra o Milhão, como em todos os estados. Aí você vê uma governadora que é do movimento, que luta por moradia, sem teto, pontuando nas pesquisas, e se incomoda, e eles ficam malucos, e a gente vai continuar crescendo, porque a nossa pauta é a pauta do povo, e é a pauta que faz com que o Brasil e a população avance e melhore suas condições de vida. É isso. Beleza, maravilha. Helena, gostaria de comentar? Sim, só rapidamente, foi contemplado pelos companheiros, mas vou dar um exemplo disso que a companheira Jane colocou aí. No Dia do Estudante, que foi colocado aqui, participei de um tempo, né? De um ato que os estudantes fizeram lá, em frente à Prefeitura de Sabará, aqui em Minas Gerais, na região metropolitana, e estava se pedindo que a Prefeitura cumprisse com a tarifa zero dos estudantes, né? Então, passe livre dos estudantes, na verdade. Então, os estudantes fizeram protesto tranquilo, chegaram na porta da prefeitura, já tinha policial para poder reprimir os estudantes, menores de idade, já tinha policial lá, e o prefeito tomou o microfone dos estudantes para dizer que a prefeitura não era lugar de partido. A prefeitura não era lugar de partido, porque tinha militantes da Unidade Popular pelo Socialismo apoiando lá a manifestação dos estudantes, junto com a União da Juventude e Rebelião. Então, veja como que a extrema-direita e a direita usam de repressão quando o povo decide lutar, né?
mas o nosso povo é um povo altivo e não será escravo. Então, nós vamos lutar pela nossa emancipação, e a Unidade Popular é essa plataforma. Então, a UP está com essa campanha aí nacionalmente de filiações, então quem não se filiou ainda à Unidade Popular é também um momento, desse momento eleitoral também, de conhecer a nossa plataforma, as candidaturas e também o programa do partido, né? É isso. Maravilha. Então, continuando aqui, a gente vai para mais uma questão aqui, já estamos encaminhando para o encerramento da nossa live aqui, né? Foi muito bom, mas tudo que é bom acaba, né? Mas mesmo assim ainda temos mais uma questão aqui, vou colocar aqui na nossa tela, feita aqui pelo Carlos César Martins. Ele pergunta: qual estratégia de luta os candidatos têm como forma de melhorar a educação? E vamos começar dessa vez pelo Dias. Quer comentar, Dias? Comento, sim. Eu acho que, assim, a Unidade Popular ela tem um programa claro, né? E aí, se aplicada de forma nas esferas federais, estaduais ou municipal, ela vai ter resultado, que é principalmente de garantir orçamento. Hoje, a gente tem uma dependência gigantesca na rede federal de emendas parlamentares. Isso é uma coisa absurda. Como é que você consegue garantir uma educação de qualidade se você fica dependendo, muitas vezes, de um orçamento que não consegue atender o mínimo para garantir tudo isso? Então, essas propostas que os camaradas colocaram aqui, de ter um percentual da arrecadação especificamente para a educação, isso muda toda a realidade. Então, isso dá condições de se ter uma qualidade de escolas melhores. Aqui na Prefeitura de Natal, o prefeito ele lançou um edital agora com salário rebaixado dos professores. Quem entrou nesse concurso agora está com salário rebaixado. Está entrando na justiça para regularizar. Então, assim, nem a valorização profissional e essa falta de recurso, isso é o que mais prejudica a educação. E para a gente resolver isso, são essas duas questões principais: a valorização profissional e recurso que garanta, orçamento que garanta a funcionalidade e a contento. E não de estar dando isenção ou pagando juros para banqueiro, como tem sido feito aí. Inclusive os estados também repassando recursos aí, tomando empréstimos e ficando refém do rentismo, né? É isso. Lisa. Tânia? Bom, a sangria das verbas públicas está tanto no arcabouço fiscal quanto nesses cortes de verbas, né? As verbas, elas são desviadas das suas finalidades e nós temos que aplicar as verbas públicas aonde elas têm que ser destinadas. E é isso que nós temos que reverter. Tá? As verbas para a educação, elas têm que ser aplicadas na educação pública. E o arcabouço fiscal a gente tem que reverter. A gente está desviando essas verbas públicas para estar bancando tanto o banqueiro quanto os burgueses, da maneira como eles quebram suas empresas e vêm pedir recursos para o governo federal. Nós temos que reverter isso, reverter a sangria. Tá? Então, vamos cortar essa sangria do dinheiro público, né? E as verbas públicas têm que ser colocadas aonde elas têm que ser colocadas. É isso. Muito bem, muito bem. Haroldo, quer comentar? Com certeza, com certeza. Camaradas, então, primeiro, recurso público exclusivamente para a educação pública. Nós não podemos mais admitir que o recurso público vá para a educação privada. Então, eu acho que isso é uma questão, assim, para pontuar, extremamente importante, porque o pouco recurso que nós temos ainda para a educação, parte dele ainda vai para a iniciativa privada, vai para a educação privada. Porque tudo gira em torno do orçamento, não o pagamento da dívida pública. Nosso programa nacional aponta isso, suspensão imediata do pagamento dos juros e amortização da dívida pública.
Isso já leva mais de 40% do nosso orçamento, quase 50%, o pagamento de juros e amortização da dívida pública, para o bolso dos banqueiros. Então, com esse recurso, nós vamos conseguir garantir os 10% do PIB, que tanto lutamos para a educação. E para a educação pública, 10% do PIB para a educação pública. Nada do que é aprovado aí nesse Plano Nacional de Ensino, que coloca a educação privada no meio, nada disso. 10% do PIB para a educação pública. Né? E aí, com isso, vamos conseguir fazer o que nós tanto almejamos, universalizar o acesso à educação. Universalizar o acesso à educação em todos os níveis, inclusive no ensino superior. Não dá para ter Enem, não precisa de Enem, de vestibular, de nada disso. As universidades precisam estar para atender a classe trabalhadora, para atender o povo que quer estudar. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido. E nos estados, no mesmo ritmo que nós estamos nacionalmente. Suspensão do pagamento das dívidas públicas do Estado. Aqui na Bahia, 30% do orçamento vai para o pagamento dos juros da dívida do Estado. Isso representa 30 bilhões de reais. E nós vamos pegar esse recurso, obviamente, garantindo os 10%, mas a gente também está propondo nacionalmente aqui no Estado, para a educação aqui no Estado, 10% do PIB do Estado. Garantir que a gente consiga valorizar os profissionais, isso que o senhor Pedro já falaram, né? Ou seja, universalizar o acesso e valorizar os profissionais. Garantir as condições de infraestrutura nas escolas e nas universidades. São essas coisas que nós precisamos sempre estar na nossa pauta e é a bandeira de luta nossa. E, obviamente, que nos nossos mandatos, sendo eleitos, vamos, sim, trilhar por esse caminho aí. Mas, no dia a dia, no nosso cotidiano, essas têm sido as nossas lutas, nossas pautas, independente de ocupar espaços ou não, mas estamos sempre na luta nas ruas, reivindicando essas bandeiras aí. Boa. Helena, gostaria de comentar aqui? Sim. Bom, como os companheiros já falaram, a questão é garantia do orçamento, do recurso, né? O Brasil tem dinheiro para isso, para as 3 instâncias, então não tenho que discutir com relação a isso, né? Agora, uma coisa que eu queria adendar é sobre essa questão da luta, né? O papel dos sindicatos, né? O papel dos sindicatos é muito importante para que essas lutas tenham frutos, né? E uma questão que é muito importante é o Brasil seguir as recomendações da Organização Internacional do Trabalho no que diz respeito aos sindicatos dos servidores públicos. Garantir que as negociações que são arrancadas pelas greves, pelas lutas dos servidores, elas sejam efetivas, elas não sejam engavetadas, né? Aqui eu falei de 2 greves que foram para cumprir acordos já estabelecidos, né? Já estabelecidos. Então, precisa ter efeito vinculante esses acordos, né? Então, isso é uma questão importante. E a outra questão, que também está no programa da Unidade Popular, é a eleição para juízes. Porque os servidores públicos, por muitas vezes, tiveram seus direitos atacados pelo Poder Judiciário. Não só o Legislativo e o Executivo não cumpriam com o orçamento mínimo para a educação, mas também o Poder Judiciário vinha para cortar benefícios. Então, se tinha progressão de carreira ou, por exemplo, um benefício como quinquênio, triênio, cortaram vários desses benefícios, vantagens que eram negociados no seio dessas lutas. Também o Poder Judiciário vem e corta, mini reformas da Previdência, que o Supremo, na verdade o STJ também, né? Interpretam de forma conservadora, de modo a tirar direitos previdenciários dos servidores. Então, pega o texto da lei e fala que aquilo não se aplica, não se aplica, não se aplica, e aí acaba atacando os servidores. Então, por isso que no nosso programa a gente também disse que a eleição para o Poder Judiciário, para os juízes, também é uma pauta nossa. E, é claro, a luta que nós precisamos fazer junto no movimento de luta de classes é sempre para conclamar o nosso povo a valorizar a educação e a exigir os nossos direitos. Beleza. Então, agora vamos aqui para a gente poder
ver alguns comentários, né? Nós tivemos aqui alguns comentários hoje do público, né? Vamos valorizar aqui também a presença de cada um e cada uma que acompanhou até agora. Estamos encaminhando aqui para o encerramento da nossa live. Oliveira disse aqui, boa noite, um salve aqui de Natal aos camaradas do MLC. Yasmin, salve de Contagem, Minas Gerais. Manu, salve de São Bernardo do Campo. Jaqueline, boa noite, um salve aqui do Rio Grande do Sul. Renilson, MLC Professores Minas Gerais presente. Felipe fala, Tânia, minha senadora, boa noite, UP Belo Horizonte presente. A gente tem gente aqui de todos os lugares aqui. Judas, UP hoje, UP sempre, avante, camaradas. Dulce, é hora dos trabalhadores ocuparem os espaços de poder, excelente live. Aqui. Manu, de novo, o proletariado é a maioria, tem que eleger quem nos represente aqui. Né? São vários e vários comentários aqui, eu estou lendo só alguns, né, que senão a gente vai, a live vai crescer bastante aqui o tempo. A gente tem mais alguns comentários aqui, falando sobre a situação da educação no estado de cada um aqui, o debate rolando, enquanto a live está acontecendo também, várias denúncias aqui. Salve da Zona Norte de Porto Alegre. Então, a gente tem gente de todo o país aqui, assim, vários estados nos acompanhando aqui o nosso debate. Agora que nós estamos aqui encaminhando para o final, gostaria de ver aqui os companheiros, cada um dar um minutinho final, falar um pouco do porquê está concorrendo, como está representando o programa do MLC e da UP na sua candidatura, e fazer a sua divulgação também, falar das suas redes sociais, onde a gente encontra mais informações sobre a luta que cada um está travando, sobre como apoiar a candidatura também. Tá? A gente pode começar aqui pela Helena mesmo, que já está por aqui, se quiser falar, então um minutinho final para fazer suas considerações finais e divulgar suas redes, como que as pessoas podem te seguir, acompanhar a campanha, como podem apoiar, bem importante. Bom, então, companheiros, meu Instagram, eu posto algumas coisas lá, né? Helena Nara, pode procurar Helena Nara ou então @Helena_ARAN. E aí a gente posta alguns conteúdos, ainda está um pouco vazia a rede, mas nós vamos fazer alguns cortes, enfim, para a gente conseguir fazer isso. E convidar os companheiros também a conhecerem a plataforma. Então, nós estamos com uma atividade que é café com a UP, né? Então, assim, chamar a gente para poder debater, ter reunião, para ajudar a gente também a divulgar esse programa da Unidade Popular, para também contribuir com mais denúncias, com mais propostas que são importantes, que chegam para a gente. Então, no Instagram é possível, também nas redes sociais do Movimento Luta de Classes. O Movimento Luta de Classes aí tem o Nacional, tem Minas Gerais também. Pode procurar lá que a gente vai estar entrando em contato no inbox, lá na DM. Pode chamar para a gente poder construir essa candidatura, quem for de Minas Gerais, né? A deputado federal, mas também ao governo, com a companheira Indira, né, o Senado, Fidelis e Ana Luísa, e os companheiros que estão se candidatando a deputado estadual, né, que também temos aqui candidatura contra a mineração, da educação, do companheiro Tito. Então, são vários companheiros aí para poder carregar esse importante programa que a gente construiu ao longo dessas lutas aí da UP. Obrigada. Beleza. Haroldo? Agradecer aí a coordenação nacional do Movimento Luta de Classes por essa iniciativa. Eu acho que nós precisamos desenvolver mais esse tipo de iniciativa nesse processo, nessa guerra eleitoral. Espaços como esse são restritos, infelizmente,
e a gente precisa avançar para ampliar o conhecimento das nossas candidaturas para a população no geral. Mas, em especial, a nossa candidatura à presidência da República. Então, nós precisamos divulgar bastante a nossa candidatura da companheira Samara Martins, da nossa companheira Raquel Brício, candidata a presidente e a vice-presidente do nosso país, porque é essa luta política central que a gente vai precisar desenvolver em todos os nossos estados. E aqui na Bahia, quem está nos assistindo, entra nas nossas redes sociais também, aí, redes digitais, unidadepopular.ba, professor.haroldo Félix, UP, também vai nos encontrar lá, @, né? Enfim, eu não sou muito bom nesse negócio de rede digital, tem que botar o @ na frente, né, para poder encontrar lá a página lá do Instagram. Mas é isso, nós estamos aí desenvolvendo essa luta nas ruas. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, as nossas lutas sempre nas ruas, no corpo a corpo, conversando com as pessoas, e dessa forma, sim, que nós vamos apresentar cada vez mais o nosso programa e crescer o nosso partido e crescer o nosso movimento luta de classe. Avante, camaradas, uma boa noite para vocês, para todos que estão nos acompanhando. Um forte abraço. Isso aí. Considerações finais, Tânia? Bom, eu queria agradecer o espaço, estar aqui com vocês. O meu Instagram é taniaperes.p. A gente está na luta no corpo a corpo, já que a mídia oficial, né, nos barra o máximo possível, não nos convida para participar. Então, a gente coloca as nossas propostas, a UP, o nosso combate é no corpo a corpo, é conversando com as pessoas na rua. E a gente está com a vaquinha, né, porque a gente não recebe dinheiro, né, dos burgueses, e a nossa vaquinha de apoio aqui no Rio Grande do Sul é o apoiar.me/Priscila, que é a nossa candidata ao governo do estado, né? E a luta é para mudar esse sistema, porque nós estamos no limite, né? Não dá mais para continuar da maneira como nós estamos. Não tem mais tempo para continuar, né, nesse conta-gotas, que é o sangue que está nos tirando e a força que está sendo sugada. Não temos mais tempo para continuar como nós estamos. Esse sistema tem que acabar. Estamos aí na luta. Muito obrigada, pessoal. Isso aí, companheira. Dias, considerações finais? Eu queria primeiro fazer os agradecimentos, assim, tanto a Jaqueline do Rio Grande do Sul, é uma parceira forte, tenho uma profunda admiração por ela, como pelo Cid do Rio Grande do Norte, que é um parceiro do dia a dia aqui, o companheiro tem nos ajudado nessa luta, né? Aí um abraço para vocês dois aí, viu, gente? Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, estamos juntos aí nessa batalha. Bom, eu queria assim, pronto, eu também não sou muito bom com essa questão de redes sociais, né? Meu Instagram é Francisco Dias UP, e a gente também está aí nesse embate, né? Eu acho que é importante nesse momento de que todos possam se envolver nessa disputa. É importante a gente ir para as ruas, fazer o corpo a corpo, falar do nosso programa, intensificar mais ainda a nossa unidade com a classe trabalhadora, né? E aí, gente, eu acho que, como a Tânia falou, não dá mais, a gente temos que ir para cima, temos que avançar e vamos nessa guerra até a vitória. É isso que a classe trabalhadora revolucionária tem feito no decorrer da história. E nós temos que ser também parte desse motor, né, para mudar a nossa história. É isso aí, um forte abraço e obrigado a todos que participaram e vamos à luta. É isso aí, camaradas. Maravilha, isso aí, camarada. Para finalizar aqui a nossa live, nós temos aqui um comentário bem importante aqui que reflete bem o espírito do objetivo da nossa live, né? Bruno comenta aqui: Carlos, a UP pode contar com a minha filiação em breve.
Então, temos declaração de filiação aqui no nosso chat aqui. E é isso. Para quem acompanhou até agora, muito obrigado. Nós aqui do MLC seguimos à disposição também para receber os contatos, organizar os trabalhadores da educação que nos acompanharam até agora, os trabalhadores de todas as categorias. Vocês podem acompanhar nossas lutas e nossas candidaturas também através da página Movimento Luta de Classes Nacional, MLC Nacional, vocês conseguem encontrar pelo Instagram. Também procurem @Unidade Popular, candidatura da Samara Martins, nossa candidata à presidência da República, e dos nossos companheiros aqui presentes na live, fazer um agradecimento aqui em nome da Comunicação Nacional do MLC para todos os companheiros que se dispuseram a estar aqui, a contribuir, a divulgar suas experiências de luta. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí por nos acompanhar. Seguimos aí na luta e por hoje é isso. Teremos live na próxima semana. Todas as quartas-feiras o MLC vai fazer lives aqui com os candidatos espalhados pelo Brasil e para poder ouvir melhor, conhecer melhor e disputar o espaço também na internet, que é um local bem importante de disputar também, mas a nossa luta continua com foco nas ruas, né? Então, seguimos aí na batalha do dia a dia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Ótima noite. Terminamos por aqui.